Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos. Para a gente iniciar as atividades da noite de hoje, a gente sempre passa uns pequenos avisos e a gente está fazendo a divulgação de uma palestra espírita que nós vamos ter aqui numa sexta-feira. As nossas palestras aqui são sempre na quarta, né? Mas essa é uma palestra diferenciada, porque nós vamos estar contando com a presença do Hélio Ribeiro aqui na região. Ele é um advogado carioca e um palestrante espírita de muitos anos, né? Tem uma excelente mensagem, uma excelente oratória. Então a gente vai ter aqui a palestra dele na sexta-feira, dia 19 de setembro, a partir das 20 horas. Então coloquem em vossas agendas. E o tema que ele vai trabalhar é superando a ansiedade. E a gente sugere, né, que quem puder e tiver a disponibilidade de doar 1 quilo de alimento para o nosso trabalho assistencial, né, de repasse a quem necessita. Então, dia 19 tem esta palestra do Hélio Ribeiro. E no dia 20, no sábado, nós vamos ter o encontro dos trabalhadores e estudantes da doutrina espírita no Centro Espírita Perseverança Salvadora, em Carazinho. Então já fica o convite também. Então, vou ler uma pequena mensagem para vocês, de autoria do Espírito Emmanuel, que tem como título Escora. A paciência é a escora da paz, em todas as crises e provações quais te vejas. Trocá-la por reclamação e cólera, descontentamento e intolerância, será sempre deixar a pequena dificuldade em que te encontras para cair na pior. A fim de que possamos nos harmonizarmos com as forças espirituais das falanges de Jesus, te pedindo, Senhor, que nesta noite possam os teus mensageiros, os espíritos abnegados do bem, transmitir a cada um de nós todas as energias, todos os fluidos que sejam necessários para o nosso fortalecimento, para o nosso equilíbrio, a fim de que os nossos passos aqui no mundo possam refletir a Tua vontade em nossas vidas. Que a Tua paz, Senhor, que o Teu coração de amor possa chegar até a nossa mente, o nosso coração, a fim de que saibamos bem compreender as reflexões, a mensagem que será trabalhada nesta noite. Fica conosco, hoje e sempre. Então, meus irmãos, na noite de hoje, nós vamos trabalhar este tema, mudanças e renovações. E os bons espíritos nos falam que nós estamos aqui mergulhados numa escola de aprendizado, num curso breve perante a vida espiritual, porque o curso aqui na Terra dura poucos anos, a gente retorna à vida maior. Mas é um curso bastante intenso, cheio de experiências, e por isso grande parte de nós pede muito a oportunidade de novamente reencarnar, novamente vir aqui, ter essas experiências no mundo material. E uma das características da vida aqui na matéria é um constante processo de mudança. E a gente está estudando lá no grupo mediúnico este livro da Joana de Ângeles,
que é Momentos de Saúde e de Consciência. E o capítulo 3 deste livro, que tem como título Fenômenos Renovadores, ela vai fazer uma análise sobre esse aspecto da vida material de constante convite à mudança, à renovação. E aí eu vou trazer a mais algumas outras reflexões do Espírito Emmanuel, do Espírito André Luiz, dentro desta temática. E a Joana começa nos dizendo assim: a vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. Se a gente desconfia disso, basta a gente olhar uma foto nossa de 10 anos atrás, que a gente vai ter a certeza de que as coisas estão mudando, né? O processo aqui na vida material segue o que a gente chama da lei de destruição. Imaginemos uma casa que a gente fecha a porta, a família se muda e a casa fica desabitada. Em pouco tempo, as intempéries, as variações de temperatura, o desgaste dos materiais vão acontecendo infiltrações, o inso, o mato começa a tomar conta. E dentro de mais alguns anos ou menos, a casa se torna irreconhecível, a ponto de, talvez, arqueólogos daqui a 2, 3 mil anos tentarem entender como que era a vida daquela família, talvez não consiga extrair informações úteis e necessárias, porque há um processo natural de transformação. Todos os elementos aqui tendem a se reorganizar, se destruir e se reorganizar de uma outra maneira. E às vezes a gente está mergulhados aqui no corpo e se não acontecem eventos de uma espécie mais contundente, a gente se acomoda na nossa rotina e acha que está muito bem, a vida é essa linha reta, que na verdade é uma grande ilusão. Então, vira e mexe, nós somos convidados a nos transformar. E aí Joana segue dizendo, a mudança é um fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo o normal efeito de desenvolvimento. Então, se a lagarta não fizer o seu processo que a vida biológica convida, ela vai ter a sua vida limitada, cerceada. Ela é bem um exemplo de como a natureza nos convida a esse processo de transformação. Esses dias eu estava lembrando, falando em fotografia, que a Kodak, antigamente, ela era a líder, das máquinas de tirar foto. O pessoal mais novo talvez não tenha essa referência, mas lá pela década de 70, de cada 10 câmeras de tirar foto vendidas, 9 eram da Kodak. E ela vendia as máquinas por um preço com pouca margem de lucro, porque ela ganhava mais nos filmes que a gente tinha que colocar dentro da máquina e depois no papel para revelar as fotos. E lá pelo meados da década de 70, o engenheiro foi falar com a direção, o pessoal da alta cúpula da Kodak, dizendo que tinha uma tecnologia nova, que ele podia agora tirar fotos digitais, Não precisava mais o filme, a impressão. Só que aquela era a fonte de renda da Kodak, E hoje há muitas críticas, que como aqueles administradores não tiveram a visão de futuro, de entender que aquele era uma tecnologia disruptiva, que simplesmente ninguém mais compraria uma câmera fotográfica e usaria a tecnologia nova. Mas hoje é fácil de falar, Quem estava lá na época
não tinha a bola de cristal. Mas o fato é que, se a gente não tiver uma visão aberta da realidade e para onde a gente precisa chegar, a gente acaba passando pela vida e desencarnando nas mesmas condições de quando a gente chegou. Então não basta ter experiências aqui no mundo, é preciso que a gente extraia o aprendizado. E por isso a Joana vai falar da importância do trabalho. E aqui a gente não fala do trabalho simplesmente no sentido de ter uma ocupação remunerada, mas o trabalho mental de estar atento ao que a vida está me convidando a aprender, a mudar, a me renovar. Então ela diz que todo repouso é uma interpretação equivocada em torno das ocorrências não detectadas. E quando a gente não aprende a lição se repete. Então, às vezes, a pessoa cai no mesmo buraco várias vezes até que ela consiga descobrir a resposta. Por que ela está caindo naquele buraco? E se a gente se acomodar em certos preconceitos nossos, em certas coisas que a gente introjetou no passado, a gente vai dormir em berço esplêndido, né? E não vai dar o passo que a gente precisa dar. E é importante citar, Emmanuel nos fala que beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Eu lembro sempre daquele caso de um juiz, de um desembargador que se aposentou e depois ele processou o condomínio porque ele queria que as pessoas continuassem, os vizinhos, chamando ele de Vossa Excelência. Mas ele era um juiz aposentado e aí ele tomou até um esporro da sentença que foi contrária a ele, dizendo que aquilo não cabia mais. Por quê? Porque ele introjetou o personagem desembargador, uma pessoa, uma autoridade, e se fixou nela. E quantas vezes a gente, às vezes, se fixa em certas características da nossa encarnação e a gente não lembra que elas são todas temporárias. Como dizia o ditado, o caixão não tem gaveta. Nada nós vamos levar a não ser os valores e a sabedoria que a gente amealhou aqui no tesouro do coração. E a Joana nos diz então que tudo começa na mente. Toda mudança, toda renovação, ela começa dentro do nosso psique. Então ela diz: a mente, exteriorizando os níveis psicológicos, é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. Por isso que, às vezes, é necessário a gente estar na matéria para você materializar o que você sente, materializar o que você pensa. Porque é difícil a gente fazer uma autoanálise simplesmente com os sentimentos, porque às vezes a gente se confunde. Mas quando você, de repente, fala palavras ásperas para alguém no momento de irritação, aí você se dá conta, eu perco a paciência, eu sou uma pessoa irritadiça, eu tenho que desenvolver mais a doçura, a tranquilidade. Então, nós vamos externalizar para o mundo aquilo que a gente cultiva dentro de nós. E Emmanuel nos diz que o pensamento, ele é o gerador. Ele é criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Então, quando a gente pensa, nós estamos gerando uma onda eletromagnética. E essa onda, como um motor,
ela vai produzir correntes que vão ser direcionadas para o meu ambiente, onde eu vou afetar o ambiente, afetar outras pessoas, e eu vou ser influenciado pelas correntes mentais das outras pessoas. Por isso que às vezes a gente vai num ambiente e não se sente bem, porque às vezes esse ambiente está contaminado energeticamente por pensamentos, por energias, por sentimentos negativos. E o contrário, às vezes as pessoas vêm e tomam um passe, por exemplo, e se sentem bem depois, se sentem mais leves ao retornar para os seus lares. Por quê? Porque elas experimentaram uma corrente produzida pela espiritualidade de amor, de harmonia espiritual, de energias, fluidos que promovem o equilíbrio e a saúde. Então, Joana nos diz, os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Sucederá, portanto, conforme o queiras. Boa parte do que a gente experimenta na vida é resultado dos nossos sentimentos, das nossas crenças, daquilo que alimentamos no nosso íntimo. A vida é justa. E qualquer situação que a gente entenda como uma injustiça, ela tem uma causa que às vezes não é nem na encarnação atual, mas é milênios atrás. Mas toda a construção energética nossa, ela vai ter repercussões, ela vai ter efeitos no tempo. E Emmanuel nos diz, que a humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é a floresta escura, povoada de monstruosidades. E o plano espiritual, ele percebe isso muito claramente. Para os bons espíritos, quando eles vão, por exemplo, fazer uma análise nossa, o nosso teor dos pensamentos, eles emitem cheiro, eles emitem imagem. Então, os espíritos, eles podem nos ler como a gente assiste uma imagem numa tela. Claro, depois um certo patamar de sabedoria, de evolução espiritual. Mas então na espiritualidade não tem a enganação, não tem o fingimento, porque aquilo que você é, aquilo que você externaliza, fica claramente evidente. E aí a Joana vai nos trazer uma série de advertências e hábitos que vão favorecer o nosso processo de melhora mental e favorecer a nossa renovação, a nossa mudança espiritual. A primeira coisa que ela nos fala é que a gente tem que parar de cultivar as ideias pessimistas, porque elas geram enfermidades, elas nos trazem angústias, e essas ideias precisam ser substituídas por pensamentos saudáveis, produtivos, porque Deus nos criou para a felicidade. Qualquer circunstância mais espinhosa que a gente está enfrentando vai ser superada hoje ou amanhã. E como Deus é bom, é amoroso, todas as condições vão favorecer a nossa vitória. Então às vezes, a gente é inimigo de nós mesmos, Quando a gente fica cultivando, rememorando aqueles eventos, aquelas coisas desagradáveis que talvez tenham acontecido no passado, e você fica ruminando, fica mastigando de novo. E essa energia, ela volta para o nosso campo psíquico. Então é importante, sempre que a gente pensar algo negativo, algo pessimista, que imediatamente a gente consiga colocar uma ideia inversa, uma ideia benéfica. Depois ela nos diz,
Revisa quanto antes os teus planos de ação. Se te parecem corretos, amplia-os. Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. E aí a gente pensa, quais são as nossas metas existenciais? Quais são os nossos sonhos? Qual é o mundo ideal que nós desejamos? Se eu hoje não sou completamente feliz, por que eu não sou feliz? O que falta? Onde estão os pontos que eu preciso transformar, visando a minha plenitude, a minha felicidade? E aí a gente vai ver. Aquela pessoa, por exemplo, que pensa, felicidade é eu ter um monte de substâncias tóxicas disponíveis para mim. Uma pessoa viciada, por exemplo. Isso não é felicidade. Isso é um mergulho no abismo. Mas grande parte da humanidade pensa que felicidade é não trabalhar, não ter nenhuma necessidade de qualquer tipo. E a felicidade que nós precisamos como cristãos, ela é muito mais profunda, né? É a felicidade de você sentir que está realizando os planos de Deus na tua vida. Quando eu estou cumprindo a vontade de Deus na minha vida, eu sou leve, eu sou feliz, eu sou tranquilo. Toda a instabilidade é porque os meus sentimentos ainda são desorientados, encircuitados, distantes dessa boa presença e influência divina. E Ivan de Albuquerque vai nos dizer que esse processo de renovação e transformação não é algo que você simplesmente, eu dormi de um jeito e vou acordar de outro. A gente diz a expressão, né? Você tem que trocar o pneu do carro enquanto o carro está andando. E a nossa transformação é nesse sentido mesmo. Você não vai poder parar alguns milênios, substituir os teus sentimentos e depois retornar ao mundo. Não. A construção do homem novo, que Ivan fala, é um trabalho diário, contínuo, tijolo a tijolo, né? Eliminando cada aresta distoante do nosso íntimo. Por isso que é um processo longuíssimo. E por isso a bênção da reencarnação, porque numa encarnação só, isto é inviável. E Emmanuel, muito otimista, nos fala, sejam quais forem as circunstâncias em nossa vida, estejamos atentos à fé para servir e compreender, reconhecendo que todas as provas de hoje são recursos e instrumentos de que se vale a providência divina, a fim de conduzir-nos à vida melhor de amanhã. Quando nós estivermos no plano espiritual, e a gente tem lá uma ficha, né, um relatório da nossa encarnação, talvez os momentos mais duros que a gente teve aqui vão ser lá os momentos de maior alegria, de maior satisfação com a nossa jornada evolutiva, por incrível que pareça. Porque a nossa visão espiritual é o aprendizado do espírito. Enquanto espírito, nós não estamos tão preocupados com o nosso corpo. Mas quando a gente está aqui encarnado, o corpo tem muitas demandas, muitas necessidades. Mas o bem-estar do espírito, às vezes, significa nós passarmos por uma doença, nós passarmos por uma perda. São espinhos que são ferramentas para o nosso espírito dar saltos evolutivos. E Emmanuel segue nos convidando, cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria. Porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte, e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo.
Seremos, no plano espiritual, herdeiros de nós mesmos, nem melhores, nem piores. Mas, evidentemente, agora numa nova perspectiva de olhar, que é o olhar espiritual. Então, agora é o seu mais belo momento de realizar o bem. Ontem passou e o amanhã está por vir. Então, a nossa janela de oportunidade da felicidade, do bem-estar espiritual, da conquista dos nossos sonhos, essa janela está no presente. Se nós erramos, se nós cometemos desatinos, se nós tomamos decisões equivocadas no passado, paciência. Se situações nos afligiram, se pessoas nos traíram, tudo isso ficou para trás. E amanhã ainda estará por vir. Ele é uma hipótese, uma probabilidade. Nós vamos traçar metas, sonhos, mas seguramente a vida nos conduzirá por alternativas, por outros traços de caminho, assim como a água faz, né, que contorna as pedras e chega ao seu destino. Joana nos fala também: não exijas que as pessoas sejam-te iguais, sempre as mesmas, com repetitivos hábitos, expressando-te idênticos sentimentos. Então, ao longo do trem da nossa vida, quantas pessoas que comungavam do nosso ambiente desceram de estação, foram para outros caminhos. Outras pessoas que a gente considerava grandes amigos se afastaram, buscaram outros pagos. Então a gente tem que, às vezes, respeitar também os processos de aprendizado e de mudança do outro, que envolve, às vezes, esses afastamentos. Quanto sofrimento a gente tem, às vezes, porque fulano não me ama, porque ciclano falou mal de mim. Mas esse é o processo do aprendizado do outro, não é o nosso. Nós vamos prestar contas do nosso tempo, dos nossos esforços, do nosso aprendizado. Emmanuel nos fala, e eu sempre acho muito bonita é praticamente um texto poético, quando ele diz assim: a árvore aceitou os desígnios da vida que lhe pediam serviço. Mas quando se acreditou definitivamente despojada, notou que a divina providência a revestiu de folhas e flores novas ao toque da primavera. Então, por piores que sejam às vezes as empreitadas e os invernos das dificuldades, sempre vai surgir a primavera, com novas esperanças, novos processos de aprendizado e de alegrias. E por fim, meus irmãos, essa oração da serenidade, que ela é muito conhecida, me parece que fala muito dessas reflexões da noite. Quando ele diz: Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Se a gente tiver essa sabedoria, certamente a gente vai mudar e mudar para melhor, sem a necessidade que as tempestades e o mundo de fora nos agridam, porque a gente vai ter condições de produzir essa evolução, esse crescimento, simplesmente pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Meus irmãos, vamos então novamente em oração, agradecendo o Senhor por mais essa noite que nos encontramos nesta seara, buscando entender mais a respeito da vida, a respeito dos eventos que tocam o nosso coração, que afligem a nossa mente, que nos deixam muitas vezes
sem saber por quais caminhos deveremos trilhar. Ajuda-nos, Senhor, a entender todos esses processos que colocas em nossa estrada como elementos de crescimento, de entendimento das leis do nosso Pai. Ampara, Senhor, a todos os nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho e a todas aquelas pessoas que sabemos se encontrarem em dificuldades, sejam na matéria física, sejam nas questões espirituais, que a tua bondade, que o teu amor possa levar a todos esses irmãos as energias de fortalecimento, de equilíbrio, de esperança, que a tua paz, que a tua luz possa renovar a todos nós, a fim de cada dia possamos compreender mais e melhor a tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.